E agora a gente está falando do cérebro do controle de automático, né? Do cérebro do controle da automação, que é o CLP. O CLP é o controlador lógico programável. Ele é um dispositivo utilizado para automatizar os processos industriais e em sistemas de controle de máquinas e equipamentos. Gente, ele é um computador. Esse equipamento que vocês estão vendo aí na imagem, ele é um computador. Só que ele é um computador diferente desse que a gente tem no nosso escritório. É totalmente diferente. Por quê? Esse que nós temos no escritório, ele trabalha com um sistema operacional chamado Windows, chamado Linux. E esse que a gente está vendo aí, ele também tem um sistema operacional, tá ok? Só que ele tem uma base totalmente programável, ou seja, é possível a gente configurar lógica, configurar parâmetros e esse componente fazer tudo o que a gente quer. Esse componente é esse camarada aqui, ó. É esse camarada que vocês estão vendo aqui na minha mão. Esse aqui é um controlador, tá ok? Ele é lógico e programável. Esse que está aqui na minha mão é do fabricante Schneider. Esse aqui é um controlador do fabricante Schneider, aonde é possível eu desenvolver lógicas de programação e ele executar aquela lógica que eu fizer a programação nele, tá ok? Como que ele faz isso, né? Ele faz isso, pessoal, através de um software, ou seja, existe um software aqui dentro, existe um chip, dentro dele existe uma memória é um chip, igual eu falei na aula de, acho que eu falei na aula de antes de ontem, na aula de terça-feira, tem um chip aqui dentro e dentro desse chip a gente consegue instalar um software. E esse software é ele que vai, que é a base de tudo, onde a gente consegue programar a execução, consegue programar o que nós queremos que o CLP execute, tá ok? E um CLP, um controlador lógico programável, ele basicamente está dividido em duas partes, que é o hardware é isso aqui, ó, é isso aqui que é a parte física, que é tangível e palpável, e o software, que é aquilo que fica lá dentro daquele chip que eu mencionei para vocês, tá ok? Bom, e a função do CLP, pessoal, é trabalhar executando o programa, ou seja, dentro dele, dentro do controlador lógico programável, existe uma memória, e essa memória tem uma lógica de programação, ou seja, existem normatizado dentro do padrão mundial, existe apenas 5 tipos de linguagem de programação normatizada, sendo ela o ladder, o graph-set, o diagrama de blocos, o texto estruturado e o C#. Então são 5 tipos de linguagem programadas, tá ok, pessoal? E é possível a gente poder fazer poder configurar as lógicas dentro desse software para ele executar tudo o que a gente quer. Ou seja, dentro do software nós temos entradas, nós temos saídas, temos temporizadores com retardo na energização, com retardo na desenergização, ou seja, temos portas lógicas que executam a programação que a gente quer que elas façam. Tá ok, gente? Então aqui tem blocos. Então tem blocos de tempo, tá ok? E tem as bobinas também que são, que pode ser uma bobina de um relé, uma bobina de um contator, pode ser a bobina de um motor elétrico, tá ok? Então isso aqui, esse desenho que vocês estão vendo é um exemplo de linguagem de programação, tá ok, pessoal? Essa aqui é uma linguagem de programação em ladder com alguns blocos temporizadores aqui também, tá ok? Então, é bem simples de entender, dependendo da lógica de programação, é simples de entender, tá ok? E para quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre essas linguagens de programação, assim como o Emílio falou no começo da aula, né? No dia 17 a gente começa o nosso curso de automação de usinas e subestações, onde nós iremos nos aprofundar dentro desses temas, tá ok, pessoal? Dentro da parte de automação de usinas hidrelétricas e também subestações. Vocês vão ver que o processo de controle é um pouco mais profundo, além daquilo que a gente já conhece, tá ok? Então vai ser uma aula, vai ser um curso bem interessante, tá? Gente, e aqui são as partes do controlador lógico programável, ou seja, o controlador lógico programável, existem vários componentes que fazem parte dessa estrutura, desse hardware aqui que vocês estão vendo,
tá? Então existe, por exemplo, o CPU. O que é o CPU? O CPU é a unidade central de processamento, ou seja, é a parte que faz toda a execução da lógica de programação, tá ok? Então a CPU é o grande responsável. Além de CPU, nós temos a fonte de alimentação, ou seja, o controlador lógico programável, ou ele vai ser alimentado em corrente alternada ou em corrente contínua. Gente, eu sempre digo para vocês nas aulas que todo equipamento eletroeletrônico de uma subestação ou de uma usina, ele sempre vai ser alimentado em corrente contínua, ok? Ok, isso é uma verdade, tá? Mas existem controladores que são alimentados em corrente alternada, que é o caso desse controlador aqui, ó. Ele é alimentado em corrente alternada. Olha aqui, ele é alimentado em corrente alternada, tá? Então, isso é uma particularidade, tá, pessoal? Isso é uma particularidade, tá, ok? Não são todos, né? Tem uns que são corrente alternada, outros são corrente contínuas, mas os controladores mais robustos hoje, eles são alimentados em corrente contínua, tá ok? E esse controlador, ele também tem uma memória, né? E essa memória é uma memória utilizada para armazenar todo o processo de toda a lógica de informação, toda a lógica de atuação, tá ok? Além de módulos de entrada e módulos de saída. O que são módulos de entrada? Módulo de entrada, o próprio nome já diz, né? É onde entra a informação dos sensores. E a saída? A saída é por onde sai a informação que alimenta um equipamento no campo, como por exemplo uma iluminação, ou um ventilador, ou um motor elétrico, por exemplo, tá ok? E existe também toda a parte de processo, tá, pessoal? Então, o UPC, a unidade central de processamento, é o lugar onde fica o processador, e dentro desse processador ali vai toda a lógica de execução. Só que essa lógica, pessoal, ela vai armazenada num sistema de memória, ou seja, a lógica vai na memória, mas o processador é o que executa essa lógica de programação, tá ok? Só para a gente fazer uma analogia com o corpo humano, para ficar um pouco mais fácil essa compreensão, ocorre da seguinte forma, tá ok? O processamento é como se fosse o nosso cérebro, ou seja, todas as informações captadas por todos os nossos sentidos, ela vem para o nosso cérebro. Ou seja, toda informação que é captada pelos nossos olhos, que é captada pelo nosso nariz, pelos nossos ouvidos, pelo nosso tato, né, ou também pelo nosso paladar, todas as informações elas vão chegar até o nosso cérebro e elas vão trazer sinais, se aquele ambiente, por exemplo, ele tem um cheiro agradável ou ele tem um cheiro desagradável. Por exemplo, os nossos olhos, quando eu acordo dentro do meu quarto, a primeira coisa que eu faço é apertar o botão de iluminação para iluminar o ambiente. Então ele nada mais é do que um sensor que está monitorando tudo que está acontecendo no meu ambiente, trazendo essa informação para o cérebro. Primeiro movimento, a hora que eu abro o olho, eu vejo que está tudo escuro. Então o meu cérebro vai processar a informação e ele vai falar, olha, se está tudo escuro, então vamos ligar a iluminação. E eu vou lá e ligo a iluminação. Ok? E como que eu faço isso? Através dos meus músculos. Então, todo o processamento do controlador lógico programável, ele vai atuar em um componente que desenvolve uma atuação, ou seja, num atuador. Por exemplo, dá um exemplo aqui de atuador para vocês. Iluminação é um atuador, a buzina de um carro é um atuador, a voz que eu estou falando aqui, ó, a condição sonora que está saindo da minha voz é um tipo de atuador, ou seja, atuador é tudo aquilo que desenvolve um trabalho, ou seja, o meu músculo desenvolve um trabalho. Então, quando eu acordo, que eu abro os olhos, que está tudo escuro, o meu cérebro ele fala, olha, está tudo escuro, precisa ligar a iluminação. Só que para mim chegar até lá, eu preciso mover os meus músculos. Ou seja, o músculo também é um exemplo de atuador. E no circuito elétrico, o que é um exemplo de atuador? Lâmpadas, iluminações em gerais. O que mais que desenvolve um trabalho? Motor elétrico, motor de um ventilador, motor de um ar-condicionado. O que mais? Um alto-falante também é um exemplo de atuador.
Então, atuador é tudo aquilo que desenvolve o trabalho. Então, essa é a analogia para a gente conseguir entender um controlador lógico programável de uma maneira simples de entender, tá, pessoal? Então, toda informação, ela entra no controlador, ou seja, toda informação dos nossos 5 sentidos entra aqui também no nosso cérebro. O nosso cérebro processa e os nossos músculos vão executar uma ação, ou de caminhar, ou de levantar os braços. Então, basicamente, é assim que funciona um controlador lógico programável, tá? Então, a analogia do corpo humano é um exemplo aí bem fácil da gente conseguir compreender como é que funciona um controlador lógico programável, tá ok? E essas aqui são as partes de um controlador lógico programável, onde tem as entradas que estão conectadas nas inputs. Gustavo, por que está escrito inputs? Porque nos controladores lógicos programáveis, os inputs, eles são as entradas. Traduzido para o português, inputs significa entrada. Então, todos os sensores, eles vão se conectar nas entradas de um controlador, como se fossem os sentidos do corpo humano, tá ok? E o processamento, e após essa conexão dos sensores nas entradas do controlador lógico programável, essa informação ela vai chegar até a CPU, até o controlador, até a parte de processamento dessas informações, tá ok? E a partir da decisão que o controlador tem conforme programado, vai atuar, por exemplo, uma saída através das outputs. Vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem, tá ok? Deixa eu pegar esse transformador aqui. Deixa eu pegar esse transformador para ficar mais fácil para mim explicar para vocês, tá? Gente, esse transformador lógico programável, ele tem um sensor de temperatura aqui no óleo, aqui na parte interna, certo? Monitorando a temperatura do óleo. Essa informação, ela vai para um controlador bem semelhante a esse aqui. Ou seja, existe uma sonda PT100 que está aqui dentro, medindo constantemente a temperatura desse óleo. Essa temperatura do óleo, ela vai para um controlador como esse aqui e vai fazer o monitoramento, tá ok? E se tiver, por exemplo, a temperatura do óleo estiver subindo, vamos supor a 70 graus, vamos supor que com 70 graus o CLP manda ligar o ventilador para fazer o resfriamento do óleo desse transformador. Então o que acontece? Aqui no transformador nós temos esses ventiladores que estão bem aqui, ó. Aqui estão 2 ventiladores que estão resfriando esse radiador aqui desse transformador, tá ok? Então o que acontece? Quando o sensor de temperatura desse óleo do transformador identifica que manda informação que chegou a 70 graus aqui no controlador, o controlador lógico programável, ele vai mandar ligar os motores desse transformador, tá ok? Então ele vai mandar ligar esses motoventiladores, resfriando dessa forma a temperatura do óleo, tá ok? Gustavo, tem uma temperatura para desligar? Tem uma temperatura sim. Então dentro da lógica de programação, por exemplo, eu posso colocar lá que eu quero que desliga com 55 graus. Então o motor ele vai ficar ligado até a temperatura dentro desse transformador, até a temperatura do óleo dentro desse transformador chegar a 55 graus. A partir do momento que a temperatura chegou em 55 graus, esse controlador ele vai mandar um pulso para desligar o motoventilador daquele transformador, tá ok? É possível a gente fazer toda essa programação no controlador lógico programável. E o motor elétrico que aciona esse ventilador, ele é um exemplo de atuador, tá ok, pessoal? O Abel colocou uma informação interessante. Invasão de subestação. E isso mesmo. Existem sensores, né? Sensores ópticos, né? Que estão fazendo todo o monitoramento ali, onde ele emite um sensor e tem outro receptor do outro lado. E se alguém atravessar isso aí, né? Esse sensor de invasão ele é atuado e aciona uma sirene, né? E aí o pessoal da vigilância tem que fazer a vigilância, saber o que entrou ali. E dependendo do caso, acionar a polícia militar para poder fazer uma ronda e tirar os invasores dessa área. E aí, gostou do vídeo? E se você curtiu e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito e mostra que você valoriza o nosso trabalho.
E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!